Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trabalharmos processo civil. Eu sou o professor Leonardo e aqui iniciaremos mais essa jornada. Eu espero que esteja sendo cada vez mais proveitosa para todos vocês. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, então de repente esteja começando o curso exatamente agora, olhando por esse módulo, então eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo Gutierrez, eu sou professor de processo civil. Os meus contatos que vocês podem utilizar para fins de dúvidas, algumas sugestões, tudo que for para melhorar o nosso contato, estejam à vontade. Então é professorlgutierrez@gmail.com, tem também Instagram e o Facebook. Então vejo vocês nesses canais para que assim a gente possa ter uma relação até mais próxima, tudo bem? Então vamos começar o nosso dia com bastante informação. Hoje nós iremos trabalhar comunicação de atos processuais e, para tanto, iremos começar com citação. Bom, a primeira pergunta que os alunos costumam fazer para mim é o seguinte: professor, o que é a citação, né? E dali eu falo, o Código de Processo Civil nos responde e ele nos informa o que é a citação. Então, citação é o ato pelo qual são convocados, né? O réu, o executado e também o interessado. Essa é a ideia de citação. Tá? Então, o réu é aquele que está sendo parte, né, da ação. Você tem o autor, que é o que propõe a ação, e o réu é o que sofre, né? Deve fazer a sua defesa. O executado é uma figura que poucas pessoas acabam conhecendo, né? Quem não é da área jurídica. E o executado ele aparece no processo de execução. Essa confusão ocorre porque cada período processual, as partes ganham um nome específico, né? Então, por exemplo, autor e réu no processo de conhecimento. Mas, de repente, se estamos diante de um processo que está na fase de execução, muda para exequente, aquele que propõe a execução, e o executado, aquele que sofre a execução, né? Seria, teoricamente, um devedor, né? Na fase de recurso, você tem recorrente, recorrido, e dependendo do tipo de recurso, você tem um outro nome. Então, resumindo, né? Não se apeguem à única nomenclatura de autor e réu, porque aí nós temos algumas variáveis. Bom, continuando, então o executado seria ali o réu no processo de execução. E o interessado, professor, quem que é esse sujeito, né? Quem tem interesse no processo? Vamos imaginar o seguinte, nós estamos aí diante de uma ação de uso capião. Vocês já ouviram falar de uso capião? Pois bem, é uma ação que visa ali estabelecer a propriedade para alguém que tem apenas a posse daquele imóvel, né? Então ele entra com uma ação de uso capião para que seja reconhecido aquele como proprietário. E nessa ação vai ser citado, né, o proprietário daquele imóvel e também serão citados os vizinhos como interessados, né, possíveis pessoas que de repente têm algum problema com relação a essa propriedade. Então, por isso que não quer dizer necessariamente que o interessado ele vai se manifestar, mas pelo menos ele vai estar ciente que existe aquela ação. Esse é o objetivo. Tudo bem? Continuando, o Código de Processo Civil ele adota uma linha, vamos dizer, para buscar a celeridade processual. Então, com o objetivo de atingir essa celeridade, o Código de Processo Civil permite o comparecimento espontâneo, né? Então, o que seria o comparecimento espontâneo? O réu, por algum motivo, ele ficou sabendo da existência da ação. Então, ele não quer simplesmente ficar aguardando essa relação. Ele avança, ele opta em ir até o fórum e ele toma ciência. Então, neste ato, nesse exato momento, ele está sendo citado. Então, o Código de Processo Civil diz: caso o réu compareça espontaneamente, será suprida a falta de citação. Então, é porque naquele ato ele está sendo citado e quem vai realizar a citação será o escrivão, anotando que naquele momento ele teve ciência. Então, portanto, se for correr algum prazo, se vai ter uma audiência, ele já vai estar cientificado, uma defesa, então, dependendo do tipo de ação, já vai ter que apresentar uma defesa, então dali já inicia a sua relação processual. Tudo bem? Então, anotem essa informação. E agora, uma pergunta que é muito importante, quem recebe? Porque
até agora nós analisamos quem é o destinatário, né? A quem se destina uma citação. Então, só para a gente recapitular, a citação se destina ao réu, ao executado e ao interessado. Ponto. Agora, quem recebe essa citação? A sua resposta vai ser, professor, eles. Eles recebem. Então, o réu, o executado e o interessado. Perfeito. Só que o Código de Processo Civil ele coloca uma vírgula. Ele amplia o rol daqueles que serão os receptores para que haja uma vazão processual e assim atendendo à celeridade. Então vamos verificar, ó. A citação ela é pessoal, podendo, entretanto, ser feita na pessoa do representante. Então quem que é o representante, professor? Ah, pode ser o tutor. Então você tem a figura do tutor, você tem a figura do curador, né? Então o tutor representa o menor, o curador representa o incapaz que é maior, né, que a gente considera, né, de idade, e também o procurador. Então o procurador pode ser, por exemplo, o advogado, né, que às vezes tem na procuração a possibilidade de receber ali a citação no lugar do réu, justamente para dar uma vazão melhor nesse processo. Então, o ponto agora que o Código de Processo Civil estabelece é que o rol até inclusive seja ampliado para que essa relação seja feita de uma maneira mais efetiva, né? Mais rápida. Bom, agora vamos imaginar a seguinte situação. Como eu mencionei, o Código de Processo Civil, diferente, por exemplo, do Código de Processo Penal, ele amplia esse leque de possíveis receptores dessa citação, não na condição de réu, mas na condição somente de um intermediário, né? Porque o réu continua sendo réu. Houve apenas um recebimento, igual uma correspondência, né? Chega na sua residência, às vezes você não está, aí de repente ali alguém que mora contigo vai e recebe essa correspondência em seu lugar. Então é justamente para facilitar e não há nenhum problema. Mas como a gente fala das questões ligadas ao aspecto processual, existem algumas cautelas que devem ser observadas. Então, o Código de Processo Civil ele cria um roteiro um pouquinho mais restrito, mas ainda assim é muito mais amplo do que, por exemplo, a legislação processual penal. Tá certo que não é o objeto do nosso estudo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que você está diante de uma situação da qual, de repente, uma empresa, né, você foi a uma empresa fazer alguma contratação, e de repente o funcionário dessa empresa agrediu verbalmente, criou uma situação com um pouco de agressividade, e você se sentiu ofendido e você opta em processar essa instituição. Então, de repente, ali, essa instituição vai ser processada. Mas quem que é o culpado, né? Quem gerou essa relação? Foi o funcionário. Mas quem vai responder seria ali a sua empresa, né? Assim também estabelece o Código Civil. Mas o que o Código de Processo Civil diz? Porque na ausência do réu, então quem seria o réu? O réu é uma pessoa jurídica, né? Quem receberia essa citação? O sócio. Só que digamos que ele não esteja nessa relação. Aí sim, a citação será feita na pessoa do mandatário. Quem que é o mandatário? Aquele que possui um mandato, né? Poder, administrador, preposto, o preposto aqui é o funcionário, né? Então, aqui pode ser um funcionário, ou um gerente. Mas em qualquer hipótese, observem, quando a ação se originar de ato por eles praticados. Então, nessa condição, digamos que o réu não estivesse, a citação poderia ser feita na pessoa do preposto, porque foi ele que originou a ação. É assim que estabelece o Código de Processo Civil, no artigo 242, parágrafo 1º. Tudo bem? Anotem isso daí. Para quem vai fazer concurso público, em algumas questões tem essa relação. Tudo bem? Continuando, o Código de Processo Civil também estabelece, no artigo 248, parágrafo 2º, sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado, né, então mandado de citação, à pessoa com poder de gerência geral ou de administração, ou ainda o funcionário que é responsável pelo recebimento de correspondência. Então, o que o Código de Processo Civil fez? Ele ampliou esse rol justamente para dar mais vazão. Então, essa relação aí, por exemplo, né, se aplicava, quem já estudou processo civil, né, a chamada teoria da aparência, isso daí era uma aplicação com base nos tribunais, não havia uma previsão legal. E hoje tem. Então, portanto, pode ser, inclusive, aí, objeto de uma cobrança de prova. Então, anotem, isso daí passa a ser importante para todos vocês. Continuando, o Código de Processo Civil ele ampliou tanto o rol
que ele permite que o porteiro, então, para quem mora em condomínio, o sujeito que é responsável pelo acesso à portaria, né, o porteiro, ele tem ali uma responsabilidade processual em receber a citação. Então, olhem só, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos, mas que possuem controle de acesso, né? Porque às vezes o condomínio não tem esse profissional, então não seria válida essa relação. Então tem que ter o controle de acesso, né? Será válida a entrega de mandado, né, de citação, a funcionário da portaria, que é responsável pelo recebimento de correspondência. Esse funcionário vai receber? Olha, existe uma pequena exceção, observe, que entretanto poderá recusar o recebimento se declarar. Então vejam que o negócio é grave. Por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência, né, então no caso o réu, está ausente. Então ele fala, olha, eu vou receber esse documento, só que eu não vou ter como entregar, porque ele não está aqui. Então é a única escusa, porque de fato o porteiro vai ter que receber. Entenderam a ideia? Porque você otimiza esse tempo, você faz com que essa citação seja operada mais rápido. Isso eu falo agora já na condição até de advogado. Por inúmeras vezes, eu enfrentei problemas processuais para citar o réu, e aquela relação ela foi muito demorada, muito extensa, justamente por uma etapa que aparentemente é simples. Então, o legislador teve que ajustar, criar circunstâncias para facilitar essa etapa. Então, por isso que vocês estão observando aí um rol um pouquinho maior. O mais importante é vocês anotarem e ficarem atentos a essa circunstância. Tudo bem? Bom, uma outra pergunta que também é importante, então quais são as perguntas que eu tenho que saber, professor? Primeiro, quem que é o destinatário da citação? Quem recebe a citação? E agora, qual que é o local da citação? Onde eu vou realizar a citação? O Código de Processo Civil ele adotou o aspecto mais abrangente possível. Então, o réu será citado em qualquer lugar. Então, ele pode ser citado em sua residência, no local de trabalho, ele pode ser citado numa academia, ele pode ser citado num shopping, ele pode ser citado no parque, ao ar livre, enfim, onde ele estiver, se assim for necessário, ele será citado. Tudo bem? Só que isso não é uma regra absoluta. Existem exceções e daqui vale muito a pena vocês destacarem e anotarem. Vamos a ela? Então, existem 5 circunstâncias. Nós vamos começar com uma que é bem legal, justamente porque confunde com o processo penal e vale a pena vocês ficarem atentos. Então, a questão do militar. Eu esquematizei aqui para vocês para facilitar. Então, artigo 243, parágrafo único. O militar, de preferência, ele vai ser citado em sua residência. Então, não é em qualquer lugar. O militar tem que ser citado em sua residência. Mas se esse endereço não for conhecido, ou se ele não for encontrado, aí sim a citação vai se operar na unidade em que está servindo. Mas observe, eu só posso citar o militar ou na residência ou na unidade de serviço. Então já quebra aquela ideia de qualquer lugar. Anotaram? Fiquem atentos. E para continuar, nós temos mais 4 situações que também esquematizei para vocês, só que são circunstâncias um pouco mais específicas. Então vale muito a pena ficar atento. Vamos lá. Proibição com relação à citação. Não pode realizar a citação. Quando? Em qual circunstância, professor? De quem estiver participando de culto religioso, então é a questão da proteção à religião, do cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente, né, desse réu, em linha reta, né, no caso aqui, ou colateral, e o mais importante, segundo grau. Tá? Então esse é o limite do grau de parentesco para fins do luto, né? Porque a gente estudou impedimento, não sei se vocês vão lembrar, quem não estudou depois vai pegar a aula de impedimento, lá eu expliquei o impedimento do juiz, a relação de parentesco que ele tem com a parte. E essa relação foi de até terceiro grau. E aqui, por ser uma outra circunstância, a legislação estabelece segundo grau. E para quem está, de repente, concorrendo a alguma vaga, ou de repente prestando algum exame, o examinador ele opta em criar esse tipo de pegadinha. Então, fiquem atentos, anotem essa observação. E aí ele coloca no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Né? Então, essa seria a relação. Né? O luto de 7 dias. Então, nesse período, o réu não é citado porque faleceu o parente dele de até segundo grau. E também, uma outra circunstância, quando esse réu, né, noivo, e nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Então, esse réu casou, nos 3 dias seguintes ao casamento, ele não é citado para que ele possa ali convolar as suas núpcias em paz, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Agora, eu queria que vocês observassem a diferença entre o inciso 2 e o inciso 3.
Porque no inciso 2 ele fala no dia do falecimento. E no inciso 3, ele fala nos 3 dias seguintes. Então, é uma pequena diferença e vale a pena vocês observarem. E também, para fechar, não fará citação de quem está doente, em estado grave. Bom, quando eu trabalho essas circunstâncias, é comum que os alunos falem, meu professor, isso daí às vezes é um pouco complicado, né? Eu falo, verdade. Em algumas circunstâncias isso pode gerar uma complicação. Porque imaginem só, digamos que seja uma ação de pensão alimentícia e digamos que o autor, né, alimentos você precisa todos os dias, né? E o autor está em busca ali de uma pensão e o réu, de repente, está no estado de doença. Triste, né? Uma doença grave. Só que aí, como é que fica? O autor precisa se alimentar e o réu está numa situação de doença. Não cita esse réu. Isso pode demorar ali anos nessa relação. Como é que faz? Então, o Código de Processo Civil colocou uma observação. Salvo, não sei se vocês conseguem observar aqui embaixo, ó, para evitar o perecimento do direito, eu não cito o réu. Mas se for prejudicar, porque perecer é prejudicar. Então, se for prejudicar o autor, o direito do autor, eu cito o réu em qualquer uma dessas 4 circunstâncias. Então, se de repente o atraso em citar o réu puder causar um problema para o autor, posso citar enquanto ele está no culto religioso, posso citar na condição de luto, posso citar na condição de noivo, posso citar inclusive na questão de doença em estado grave. Anotaram? Isso é ótimo, isso é fundamental para que você saia na frente, destacando aí dos concorrentes. Legal? Mais uma vez, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Me avisem, contem com o professor que aqui está. Bom, e agora nós precisamos saber quais são as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil. Então, o rol aqui é amplo, né? De repente, se alguém está estudando processo penal também, vale a pena criar um comparativo, justamente porque são matérias que confundem, mas elas têm relações bem diferentes, então aqui já começa a diferenciar bastante. Então, em processo civil, nós temos correios, nós temos oficial de justiça, nós temos escrivão, nós temos edital e nós temos meio eletrônico. A pergunta é, qual que é a mais usada? O que o código estabelece aí? Qual o meio primeiro aí para fins de citação? Pois bem, o Código de Processo Civil estabelece que correios, né? Então, a citação, em regra geral, será feita por correios para qualquer comarca do país, devendo, então, no caso, ser enviada com o chamado AR, né? Que seria o aviso de recebimento. Então, o destinatário, ao receber essa citação, ele assina, né, informando que recebeu, e esse encarte dos Correios, ele retorna lá para a unidade forense para fins de confirmação e validação dessa citação. Tá? Então, por isso que eles fazem via Correios. E Correios, em tese, né, atende todas as, não todas as cidades, né, mas todos os estados e boa parte das cidades, então eles entendem que é o meio mais barato e mais efetivo para fins de citação, tá certo? E oficial de justiça, professor? Se vocês forem observar, o Código de Processo Civil, ele estabelece também a possibilidade de oficial de justiça. E ele até tira a questão dos correios em 5 circunstâncias que eu vou estabelecer agora para vocês. E vale a pena vocês anotarem. São 5 circunstâncias que o código diz. Não vamos usar correios nessas circunstâncias. Por quê? Porque são situações especiais. Então vamos lá. Nas ações de Estado, nas ações de Estado, não se usa correio. O que são ações de Estado, professor? São ações que envolvam ali a personalidade das pessoas, né? A legislação não fez uma definição, ela só fez uma distinção, né? Entre ações de família e ações de Estado. Então, por exemplo, uma mudança de nome, uma mudança de gênero, né? Então, essa questão, ela passa a ser considerada uma ação de Estado. E também, se a gente for analisar, é uma ação que é de segredo de justiça. Então, imaginem só o envio de uma ação de Estado via correio. Não daria certo, né? Poderia ter alguma violação. Então, por isso que na ação de Estado não usa correio, usa oficial de justiça. Também quando o réu é incapaz. Então, quando o réu é incapaz, não usa correio. Quando o réu é incapaz, vai oficial de justiça. Porque o próprio Código de Processo Civil estabelece, nessa condição, o oficial de justiça vai à residência, identifica que o sujeito é incapaz, ele pergunta se existe um laudo médico informando a sua incapacidade. Se existir, vai, logicamente, encaminhar isso para fins de conhecimento do juiz. Se não existir, o juiz vai nomear um perito em 5 dias para fazer uma avaliação.
e no final, se identificar a sua incapacidade, ele será citado aí por um representante nomeado pelo juiz. Então, observem essa relação. Não dá para ser por correio quando o réu é incapaz, por conta aí das especificidades. E também, para dar sequência, nós temos o seguinte, né? Quando o réu é pessoa jurídica de direito público. Quem são eles? O demo, né? Então, se o réu é Estado, município, União, ele não é citado via Correios, ele é citado via oficial de justiça. Existem mais duas situações, só que elas são mais fáceis de serem identificadas numa questão de prova, porque o código estabelece, né? Se naquela localidade não tem Correios, não vai ser feita a citação via Correios, né? Então, isso daí também é uma obviedade. E também, para fechar, se o autor, de forma justificada, requereu que a citação fosse feita de outra forma. Professor, mas por que o autor iria requerer que a citação fosse feita por oficial de justiça e não Correios? Às vezes por uma característica específica, né? Então, de repente, o Correios tem um horário mais fechado de funcionamento, às vezes o autor sabe que o réu ele teria dificuldade para encontrar no horário comercial, teria que ser um pouquinho mais tarde, 7, até às 20 horas, né? Então, 7, 7 e meia, de repente o oficial de justiça teria esse cuidado. Então, é só por esses motivos. Tudo bem? E sequência, né? Além dos casos anteriores, o Código de Processo Civil diz também vai usar o oficial de justiça quando for frustrada a citação via correio. E dentro da modalidade de oficial de justiça, existe uma situação bem bacana para que vocês saibam para fins de prova, né? Então aqui eu coloquei o 247, conforme eu já havia alertado para fins de anotação. Aqui vocês só vão verificar, né? Então, nas ações de Estado, quando o réu for incapaz, pessoa de direito público, né, o demo, quando no local não tem serviço de correios e também quando o autor justificadamente assim requerer. Então, o artigo 247 excepciona nos incisos, né, a regra geral, que é a citação via correios. Então, deixa eu só tirar aqui. Então, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do Brasil, exceto nas circunstâncias que eu já havia alertado. E dali, nós temos uma situação bem específica, que é a citação por oficial de justiça, mas a chamada citação por hora certa. Quando ela ocorre, vale a pena vocês observarem os detalhes, isso ajuda muito para identificar numa questão de prova. Então, primeira coisa, quando você identifica número, quantidade, isso vale a pena ser grifado, né? O examinador adora trocar essas informações. Então, quando por duas vezes. Então, o oficial de justiça foi uma vez numa residência, não encontrou o réu, e aí ele foi duas vezes, né? Então, ele volta numa segunda etapa para citar esse réu e também não encontra. Então, ele foi duas vezes. O oficial de justiça, ao houver procurado citando, né, no caso aqui seria o réu, executado ou interessado, em seu domicílio ou residência, sem o encontrar. Mas não é só porque não encontrou. O detalhe vem aqui abaixo. Havendo suspeita de ocultação. Então, não é que eu não encontrei. Eu fui à residência desse réu e eu percebi um barulho. E eu perguntei para os vizinhos, perguntei para alguém que estava próximo, e eles informaram: olha, aparentemente ele está. É frequente a sua presença nesse lugar. Olha, eu acabei de passar por ele, ele entrou em sua residência. Então, esse oficial de justiça ele fica seguro que esse réu provavelmente ali está, mas não quer atendê-lo, o que acaba acontecendo. Então, para fins de citação, a citação ela só pode, o processo só pode continuar à medida em que tem uma citação. Só que ali o réu está criando uma dificuldade. Então, como é que a gente faz para solucionar, né? Aí o oficial de justiça, né, vai intimar uma pessoa da família ou também o vizinho, informando: olha, no dia útil subsequente, eu irei voltar para citar esse réu. Então, por isso que as pessoas confundem. O oficial de justiça foi 3 vezes. Não, ele foi 2. Ele vai voltar numa terceira para completar essa citação. Então, tomem muito cuidado. Chegou no dia útil subsequente, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o réu. Se ele encontrar o réu, ótimo, completa a citação. Mas se ele não encontrar o réu, como é que ele vai fazer? Aí sim, ele vai completar essa situação citando o vizinho ou a pessoa da família. Por isso que se fala citação por hora certa. Porque ele marcou um horário. E aí o réu, talvez por má fé, não quis estar presente. E daí, para não prejudicar o autor, permite-se que haja a continuidade dessa relação. Entenderam? O Código de Processo Civil, ele cria uma linha muito protetiva também.
E aqui é para fins de, vai que o réu não ficou sabendo, né? Os alunos criam essa situação, professor, mas e se o réu não ficou sabendo, e se o vizinho ocultou? Olha, o Código de Processo Civil aqui, ele está percebendo que esse réu é uma pessoa difícil, então tem que equilibrar um pouco esse jogo, né? Então, o que que acontece? Feita a citação, então o réu foi citado, o escrivão, no prazo de 10 dias, né, contado a data da juntada do mandado aos autos, ou seja, o oficial de justiça vai entregar esse mandado, o escrivão vai juntar os autos, e dali vai contar o prazo de 10 dias para enviar correspondência, carta, telegrama ou correspondência eletrônica para fins de cientificar esse réu do ocorrido. Anotaram? Isso é muito bacana. E continuando, nós temos uma situação bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Né? Vamos imaginar que o oficial de justiça ele está trabalhando em São Paulo. Então, o oficial de justiça trabalha na cidade de São Paulo. E vamos imaginar que o réu está em São Bernardo do Campo. Então, para quem não é de São Paulo, São Bernardo do Campo é uma cidade bem próxima ali de São Paulo. Né? O que acontece é o seguinte: esse oficial de justiça pode ir a São Bernardo do Campo citar o réu, ou de repente tem que pedir para um oficial de justiça de São Bernardo do Campo citar esse réu. O que vocês acham? Bom, agora que vocês refletiram, vamos verificar o que o código diz, porque eu sempre falo para meus alunos, não é o que você acha, não é o que o professor acha, é o que está previsto em lei, para fins de questão de prova oficial. Então vamos verificar? O Código de Processo Civil usa um negócio chamado comarca contígua. Qual que é a comarca contígua, professor? O código diz: nas comarcas próximas, cidades que são ligadas, né? Regiões metropolitanas, por exemplo, né? O oficial de justiça poderá efetuar citações e intimações em qualquer uma delas. Então, percebam essa relação. O oficial pode sair da cidade de São Paulo, e ele é lotado em São Paulo, e realizar a citação de um réu que está em São Bernardo do Campo, que está em Guarulhos, que está em regiões vizinhas. Quando eu explico isso, geralmente as perguntas são, talvez alguém esteja pensando, né? Mas qual que é a quilometragem, professor, para criar essa relação? Né? Porque isso acaba sendo, na prática, um pouco mais complexo, né? Quem estabelece quilometragem, os distanciamentos, são os tribunais de justiça. O Código de Processo Civil só criou uma regra da qual existem circunstâncias específicas. Então, para fins de prova, o Código não estabeleceu uma quilometragem, ele só disse comarca contígua, presumindo que são cidades próximas. Tudo bem? Anotaram? Isso é importante. Bom, citação via edital. Então, quando é que faremos citação via edital? Para quem não sabe, o edital seria o jornal de circulação local ou ainda o diário oficial. Nesse caso, vai constar ali, né, nesse jornal, que o réu está sendo citado. Você fala, professor, mas peraí, o réu não vai ler o jornal, e isso daí é um prejuízo. Tá, mas perceba que não é em qualquer circunstância que será feita a citação via edital. Então, o que o Código de Processo Civil estabelece? Quando o réu estiver em local incerto e não conhecido, né? O pessoal usa muito LINS, né? Lins, né? Lins, não a cidade de Lins, né? Mas seria lugar incerto e não sabido. Professor, mas é parecido com a hora certa? Não, a hora certa ele está em local sabido, só que há uma suspeita de ocultação. Nessa circunstância do edital, eu toquei a campainha, eu sou um oficial de justiça, eu toquei a campainha, ninguém atendeu. Aí eu já percebo um monte de carta ali embaixo, né? Aquela coisa e falo, nossa, acho que essa casa aqui está um ano que ninguém entra, né? Aí eu pergunto pro vizinho, o vizinho fala, olha, já tem um tempinho que eu não vejo esse sujeito, eu moro aqui há 2 anos, nem conheço. Então, ou seja, não é que ele está e não quer atender, ele está no lugar que ninguém sabe. E aí, de repente, tem outras tentativas de localização e não consegue, mas há necessidade da continuidade processual. E como é que essa questão vai continuar se a gente não consegue citar? Por isso que criou-se a chamada citação ficta. Então, citação por edital é uma ficção. Ela não é uma citação real. Né? A ficção ela se opõe à realidade, mas é uma forma criada pela lei para fim de continuidade. Então, é isso. Ou aqui ele está no local de difícil acesso. O que seria um local de difícil acesso, professor? A lei também não estabeleceu. São locais dos quais, de repente, o oficial de justiça não consegue chegar, não tem correios, né? Por fins ou do perigo que é aquela região, ou por falta de acesso de transporte. Então, por algum motivo, não se chega a esse local. Então, portanto, para fins de citação, o juiz vai determinar
o edital, e dali há uma sequência maior nesse processo, uma sequência mais rápida, né? Rápida entre aspas, né? Porque na prática também, no final das contas, para se chegar a uma citação por edital, o trâmite é bem custoso e demorado. Tudo bem? Meio eletrônico, também vale a pena vocês anotarem, justamente pela novidade, né? Isso é previsto agora no novo Código de Processo Civil, mas ele não é tão amplo quanto deveria, né? Talvez no futuro será. Com exceção das micro e das pequenas empresas, né? Das empresas de pequeno porte, né? As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos. Então, vamos lá, vamos devagar. Então, as empresas, sejam elas públicas ou privadas, devem ter um cadastro para fins de recebimento de citação e intimação. Então, o que o Código de Processo Civil fez? Ele começou pelas empresas. Ele entendeu que a condição das empresas pode facilitar essa comunicação via e-mail. Porque pensa uma pessoa física, ela teria que ter um cadastro junto ao tribunal para receber uma futura citação. Então, vamos imaginar, eu não tenho nenhuma ação na justiça, não estou sendo processado por ninguém. Mas mesmo assim eu teria que ir ao Tribunal de Justiça, fazer um cadastro, e talvez daqui a anos e anos eu venha a sofrer uma ação e eu vou receber naquele e-mail, que de repente já nem é atualizado, né? Então haveria um problema. E aí o legislador entendeu, bom, vamos começar pelas empresas, esse processo de comunicação via e-mail, por exemplo, né, que seria o método eletrônico. Então eles começaram com as empresas. Notem até que eles excluíram as empresas menores, né? Então microempresa e das empresas de pequeno porte. Para fins do quê? Para fins de organização e criação, né, de repente, de uma pessoa específica que vai receber esses e-mails, tá certo? Então, fiquem espertos, isso é uma novidade, mas não é uma regra abrangente, é uma regra que tem uma certa restrição. Tudo bem? Professor, mas e o escrivão? Quando ele faz a citação? Quando o réu comparece espontaneamente, tá? Então, esse é o detalhe. Bom, aqui eu gosto de trazer esse artigo justamente porque os alunos têm uma certa confusão com relação a ele, né? Então, o que diz o código? Incumbe ao autor a adotar providências para a citação do réu, nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando, então, prejudicada pela demora imputável que é exclusiva do Poder Judiciário. O que é isso, professor? É o autor que vai fazer a citação? Não. O autor tem que adotar as providências para a citação. E quais são as providências, professor? Simples, né? Ele tem que fornecer o endereço e ele tem que pagar, né? Tem que pagar as taxas que são envolvidas nessa relação. Então, à medida em que o juiz autoriza a citação, ele vai fornecer o endereço e vai pagar as taxas. Professor, mas o autor já não fez isso antes? Se ele já fez, está tudo ok. Mas digamos que ele não tenha feito, esse é o prazo limite para que essa relação seja devidamente ajustada, sob pena aí de um indeferimento da própria petição inicial, né? Tudo bem? Continuando. O que é a citação? A citação é ato pelo qual são convocados, né, cientificados, o réu, o executado e o interessado. Quais são as modalidades? Correios, oficial de justiça, escrivão, edital, e-mail, eletrônico. E eu posso citar as pessoas em qualquer circunstância? Existem circunstâncias em que é vedado citar alguém? Existe uma questão de limite com relação ao local? Sim, porque a regra é citar o réu em qualquer lugar, exceto se for militar, porque o militar será citado na unidade de serviço ou na sua residência, de preferência na residência, mas se ela não for conhecida, aí sim será citado na unidade de serviço, com relação àquele que está em doença, em estado grave, com relação àquele que está em luto de falente de parentesco, né, até segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 subsequentes, do noivo nos 3 dias seguintes ao casamento, e de quem está participando de culto religioso, também não haverá citação. Então percebam quanto é importante revisar o conteúdo e também criar pequenos resumos. Vejo vocês na próxima. É um grande prazer estar aqui. Contem comigo. Sucesso, pessoal. Um grande abraço.